Bom, então a gente vai falar de relacionamento hoje, né? O que se pediram? Relacionamento com o pai, relacionamento amoroso e relacionamento consigo mesmo, né? Por que eu falei de falar em relacionamento hoje? Porque a energia de hoje desse portal é sobre relações. Porque é o 2, né? Então, o 2 do 2, ele é sobre relacionamento. Só que, gente, todo. Então, se vocês pensarem hoje aqui no presente de vocês, todas as relações de vocês, com o marido, com o ex-marido, com o filho, com no trabalho, quem está se relacionando? Se a gente pegar cada relação com você mesmo, quem que está relacionando com você mesmo? Então, quando eu conheci constelação, depois de um tempo, eu me revoltei um pouco com a constelação. Eu continuava fazendo, tá? Mas eu não queria mais fazer. Por quê? Porque eu falava assim com uma amiga minha, assim, a Rita, se o problema é eu, por que eu fico eu constelando com a minha filha, eu constelando com meu pai, eu constelando com a minha mãe, se o problema é eu? Foi quando eu conheci a... Eu já tinha feito o alinhamento energético Ouro Verde, que já era com você mesmo, né? Trabalhar seus euzinhos. Mas quando eu conheci a Mônica, eu falei para, olha para você ver, já tem uma constelação aqui, que é a transdimensional, que é onde eu me via comigo mesmo. Então, eu era o meu pai interno, a minha mãe interna, a minha criança que estava se relacionando. Então, deu uma virada de chave e foi aonde eu voltei de novo, forte e firme na constelação. Por quê? Porque tinha transdimensional também. Então, as pessoas podem fazer transdimensional a cada 6 meses, mas podia fazer a constelação. Então, eu fui que meio ali, né? Olhando para isso. Então, o que acontece? A nossa relação com a gente vai voltar na onde? No pai e na mãe de novo. O que eu estou comunicando aqui de mim mesma? Então, eu atendi uma cliente hoje de comunicação e ela falou isso. Ela falou bem literalmente que a gente vai trabalhar hoje. Ela falou, quer dizer que eu estou representando o tempo todo, eu estou de novo repetindo um padrão que aconteceu comigo lá atrás? Então, a gente tem, ou a gente vai descendo ladeira abaixo, a gente vai para um ciclo ladeira abaixo. Então, eu tenho uma questão com meu pai e minha mãe, que eu vivi na infância, e eu fico repetindo. Então, eu vou indo ladeira abaixo. Cada vez mais, isso vai crescendo e eu vou descendo. Ou a gente tem uma sensação, que eu fiquei muito tempo assim, que eu fico virando em volta. Eu estou também repetindo o ciclo. Como eu paro de repetir o ciclo? Quando eu começo a oitava acima. Aí eu sigo um pouquinho menos. Só que se eu não voltar e não validar aonde que está isso, eu não saio desse ciclo. E aí eu fico como se fosse uma constelação. Muda o cenário, muda os protagonistas, mas o enredo ele é o mesmo. Só vamos ter um pouquinho de decodificar, igual a gente que é constelador, tem que decodificar o que aquele representante está falando. E a vida da gente nada mais é que isso. Eu tenho que decodificar o que aquela pessoa está me falando. Então, essa mesma cliente, ela não sente que ninguém protege ela. Bom, mas por que ninguém protege? Porque ela nasceu, depois teve mais quatro, a mãe teve 4 irmãos, 3 irmãos que nasceu e morreu, e um que nasceu e não nasceu, mas precisou registrar, então já estava lá no finalzinho da gravidez. Então ela sentiu que ela nunca foi apoiada por ninguém. E aí hoje também, ela fala que ninguém apoia. E agora, essa semana, o marido dela, ela se sentiu pela primeira vez que o marido defendeu ela. Então, tudo que ela falava e comunicava era. Ninguém ouvia ela. Por quê? Porque o pai e a mãe nunca ouviu. Por que o pai e a mãe nunca ouviu? Porque estava preso, porque ela falou que ela não lembra da primeira gestação da mãe, porque ela é muito pequenininha. Então, ela falou que devia ter uns 2, 3 anos. E aí, o que acontece? Dentro desse lugar, ela começou a repetir esse mesmo padrão o tempo todo. Então, na onde que está? Aonde que a gente precisa curar? O relacionamento que ela tem dentro com o pai e com a mãe. Então, coisas com a mãe, né?
Aí o que que a gente precisa fazer, que vocês podem ir fazendo? Olhar aqui no presente e com quem que pode estar relacionado. Então, eu sou meu pai, eu sou minha mãe. Eu sou um ser individual. Só que eu nasci do meu pai e da minha mãe. Então, nem que eu trocasse de espírito, igual tem alguns filmes de ficção, eu já ouvi, eu acho que o Rodrigo Gomes falando sobre isso também, você não perde o vínculo. Por quê? Eu posso sair, né? Tem um nome isso, né? Eu troco de espírito. Sai o meu e vem outra pessoa. O que acontece? Mesmo assim, acho que é o Rodrigo Gomes que eu vi falando, mesmo assim, eu tenho a memória que é do quê? Do corpo físico do meu pai e da minha mãe. Desse histórico que está aqui dentro de mim. Então, eu estou registrado aqui nas minhas entranhas. Eu sou eu? Sim, sou eu. Então, eu estava lá como espírito, meu pai e minha mãe estavam aqui, se encontrou. Eu precisei ter uma ressonância, meu espírito, com esses corpos físicos, para sair, eu vim nesse formato, desse jeito, como vocês também. Então, se eu não curo essa relação, eu não estou curando a vida. Então, se eu estou olhando, ou vocês, para o pai e para a mãe, de vez em quando eu olho para lá, como vocês também, eu não estou olhando para a minha vida. Minha vida está aqui na frente, o tempo todo. Então, o que que a gente precisa? Qual conhecimento que vai ajudar a gente? Isso é meu, ou é do meu lado feminino, ou do meu lado masculino? Então, eu estou com dor do meu lado esquerdo, do meu lado direito? Peraí, é pai? O que eu estou trazendo aqui? Então, se eu não curo, a primeira relação aqui na Terra, se eu não curo, aqui a gente só fica repetindo. Aí é onde eu tenho problema comigo mesma, aonde eu tenho questões com o meu relacionamento amoroso, ou com os meus filhos, ou com os meus irmãos. Então, tá tudo lá no pai e na mãe. Agora, quando tá no pai e na mãe, o que que acontece? Nós estamos na criança. Nós não estamos na, no adulto de hoje. Então, o que que a gente precisa? O que que eu convido você sempre? Trazer o adulto. Então, quando nós olhamos para os conflitos com pai, com mãe ou no relacionamento amoroso, quase sempre não é o adulto que está reagindo, é a criança ferida que está buscando isso. Então, como você foi a sua relação com seu pai, com sua mãe agora? Como é que a gente descobre como foi a relação com o pai e com a mãe? Se o pai e a mãe, a gente viveu isso principalmente na infância que a gente não lembra. Então, como que a gente vai ter que lembrar e cuidar disso? É nos relacionamentos de hoje aqui. Então, se eu tenho questões com meu patrão ou com minha patroa, eu tenho que entender que está ligado ao pai e à mãe. O tempo todo. O tempo todo é aqui. Aqui, como a minha criança não lembra, e a nossa criança pequena não lembra da gestação, não sei que eu vou fazendo regressão, eu vou fazendo terapia e eu vou lembrando, eu lembro de cenas com vocês, não lembro de todo o fato. Por quê? Eu tenho que entender o que, que a minha criança, quando olhou para o meu pai e minha mãe, olhou para uma briga, registrou no corpo. E para a gente chegar nesse lugar. Então, é mais difícil. O que, que eu vou olhar? Para o meu relacionamento aqui. O que, que aquele relacionamento comigo mesma, que eu estou sentindo aqui agora, raiva de mim, eu estou com o chicotinho o tempo todo. Por que, que eu estou com o chicote? Eu posso tirar o chicote e olhar para ele. E aí eu vou entendendo o que, que vai acontecer. Mas se eu não olhar nessa relação primordial, que é pai e mãe e eu, não dá certo. Então, o que, que acontece? Se eu julgo minha mãe, eu ainda julgo, se eu julgo meu pai, de vez em quando você pega ainda, não tem como. Se eu estou julgando meu pai e minha mãe, por que, que eu sei que eu estou julgando meu pai e minha mãe? É quando eu me julgo.
Ou quando eu não gosto do meu corpo, mas peraí, eu vim assim por causa de quem? Se eu estou julgando meu pai, estou julgando a minha mãe, eu estou julgando eu. Se eu estou julgando eu estou julgando meu pai e minha mãe. Então a minha relação aqui dentro de mim, ela está desigual. E aí eu vou me relacionar fora com todo mundo, da mesma forma. E é outra coisa aqui, ó. Se eu espero algo deles ou de alguém hoje, eu levo. Se eu espero algo dos pais, eu trago as expectativas hoje para o parceiro, para a vida, para mim. Ou se eu tenho expectativa aqui com o parceiro, com a vida ou comigo, é porque eu tenho esperando alguma coisa ainda dos meus pais. Como eu gostaria que fosse diferente. Como eu gostaria que eu tivesse isso. Ai, porque a gente fica lá com chicote, gente. Ai, porque eu devia ter estudado, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter feito aquilo. Por exemplo, quem fez abortos fica muito isso. Ai, porque eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. Já fez. Então, como o Bert Helling falava, com fato você não discute. É a mesma coisa da murro e ponte faca. A gente não muda nem o que comeu ontem. Gente, é como vocês passam com dor de barriga quando comem alguma coisa. Fala, por que que eu comi? Porque comeu, porque já passou, já, entendeu? Da vida tem a ver com minha mãe. Tive essa consciência essa semana. É isso. Agora, por que que você nasceu dessa mãe? Porque você tinha ressonância com os mesmos medos dela. A nossa alma já vem trimbada, né? Como se fosse o rei, quando a gente vai lá e coloca o trimba na mão. É a mesma coisa. A gente já veio com essas marcas. Então, ressonância, nascemos lá. Nem que eu não me sinta pertencente, que eu não me sinta. Se eu não me sinto pertencente a algo, é porque eu estou olhando para o excluído. Mas eu nasci lá dentro. É igual a mesma cliente que eu falei para vocês. O que ela precisou reconhecer? Mesma mãe, tá? Mesma mãe. Com tudo isso, cuidou dela. Deu comida, deu roupa. Ah, mas faltou amor. Mesmo assim, a mãe, com toda essa depressão que a mãe teve, dessas quatro perdas, não deixou faltar nada para ela. Aí você fala, mas foi errado. O que que foi errado? O que que eu vou mudar no passado? Eu não mudo. O que que eu vou mudar? Quando nós trazemos o nosso adulto para frente e o adulto olha para essa dor. Então a criança não tem discernimento. A nossa criança não teve discernimento. Mas o nosso adulto vai olhar para minha mãe e vai falar: puta mãe, realmente você também foi uma criança. Realmente você não teve isso. Realmente você não teve aquilo. Realmente você, né? E daí o que que você vai fazendo? Você vai desconstruindo. E a nossa criança interna, ela vai entendendo. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Vi que os medos que eu tenho têm a ver com minha mãe. Aí você vai falar, nossa, se eu tenho medo, minha mãe tem medo, quando a gente olha para o medo e a gente julga, o que que vai acontecer com esse mesmo medo? Ele vai aumentar. Quando eu pego o meu medo e olho para minha mãe e falo, eu deixo tudo isso com você, e tá tudo bem se você sentir medo, a gente só fica com medo da gente. E aí o perigo disso tudo, principalmente com mãe, com os avós, com o tio, se não é na mesma. Caiu a ficha minha semana passada. Eu acho que foi aqui que caiu a ficha, num grupo que eu fiz a semana passada, que caiu a ficha, que foi muito bom para mim, que assim, a minha mãe era mais para frente. Então, minha mãe já entendia muito, ainda, mesmo assim pegava no pé, mas ela entendia algumas coisas. Ela me levou a fazer curso cabeleireiro, ela já ia, né? A gente já ia de ônibus, fomos passear. Mas qual ficha que caiu? Meu pai tinha 50 anos, então meu pai ele já estava na geração, dentro de mim, na geração dos meus avós. Então, meu pai tinha uma cabeça dos meus avós. E quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Naquela época, 50 anos já era velho. Se fosse hoje, se eu tivesse um filho hoje, ia ser muito diferente. Mas na idade de hoje, quando eu, alguns homens, com 50 hoje é muito diferente. Meu pai já é idoso.
Então, eu tive a geração da minha mãe, eu tenho que diluir a geração do meu pai, que, assim, que é duas vezes é como se fossem meus avós. Então, os pais dos meus pais eram como se fossem meus bisavós, dentro da geração, porque a gente conta cada geração 20 anos. Gente, essa ficha caiu muito dentro de mim. Por quê? Eu preciso trabalhar mais meu pai. Por isso que meu pai fica repetindo muito. Porque dentro de mim ele é muito arcaico. Então, ele nunca apoiou para estudar. Mas não ia apoiar mesmo. Porque dentro dele tinha umas crenças muito mais antigas. Ele não acompanhou, a mente dele não acompanhou. Como a da minha mãe também. Só que aí minha mãe ainda conseguia quebrar de vez em quando, então ela quebrava e abria, quebrava e abria. Ela não deixou eu estudar, mas me ajudou a ser cabeleireira. Meu pai, assim, porque já estava em outro mundo. Gente, isso fez. O que me veio? O que me veio? Eu tenho que trabalhar mais meu pai dentro de mim. Eu estou mais presa. Então, essa é uma observação de vocês. Se também os seus pais são mais idosos, nasceu mais velho, que é a geração de agora, que está tendo filho mais velho. É uma outra mente. Você com 20 anos, gente, a gente é uma mente. Com 40 já é outra mente. Então a gente já está ali, né? A gente já está a outra geração. Todo mundo que tem filho mais de 30 e poucos anos está na geração, já segunda geração. Porque se é 20 anos, então eu já estou na segunda geração. Era como se eu fosse avós. Mas eu tô certa de ser avó agora com 50 anos, né? Então, eu sou avó com 50 e meu pai com 50 estava tendo eu. Então, por isso que o meu pai marcou muito dentro de mim. Isso só caiu a ficha semana passada. Não tinha caído essa ficha. É muito arcaico, eu tenho que trabalhar assim muito interno, eu tenho que desconstruir algo como filha e eu tenho que desconstruir algo mais arcaico. Ele não podia estar presente. Era muito diferente se meu pai tivesse 30 anos. Muito diferente. Estava no auge, estava trabalhando, né? Eu peguei meu pai já sem trabalhar, só fazia os negócios dele. Né? Então, desconstruir tudo isso dá mais trabalho. Então, quem é o pai de vocês? Quem é a mãe de vocês? Então, esse olhar, por que isso daí? Por que eu estou falando isso para vocês? Para mostrar para vocês que, olha, conheço constelação há 18 anos. Já fiz, nem sei quanto que eu não marquei. Eu tenho uma cliente que marca, acho lindo, gente. Ela marcou todas as constelações. Eu nunca marquei, devia ter marcado, que acho que é muito legal também. Já ia saber se tinha feito umas 50, né? E aí, você vai e fala, gente, e tá ainda caindo ficha. Eu não tinha chegado, então tem muita coisa ainda para vir. Tem muita coisa para aparecer, tá? Então vamos lá. Então, uma coisa, pensa aí no relacionamento de vocês, ou no amoroso, ou com trabalho, por exemplo, com dinheiro. Aí vocês resolvem uma facetinha, né? Pensa aí no relacionamento. Ou quando você muda de cidade, ou muda de emprego, ou muda de relacionamento. O que que vem, ó? Não vem essa frase depois? A gente vai pensando? Isso é uma memória infantil, tá, gente? Eu perdi aqui. Quando a gente está diante do outro, quando a gente mudou de emprego, ou quando vocês mudaram de parceiro, aí vocês falam assim, agora vai ser diferente. E aí vocês, depois de uma decepção enorme. É igualzinho. Ou eu mudo de cidade, ou eu mudo. Agora vai ser diferente. Não é diferente. Por que que não é diferente? Porque é a criança falando. Então, quando eu não me assumo como adulto, eu fico tentando mudar o outro. Quando assumo minha vida, pare de pedir aos outros aquilo que só eu posso dar. Isso é uma relação comigo mesma. Então, se eu me relaciono comigo mesma, eu não tento mudar o outro. Ou eu não fico pedindo para o outro aquilo que o outro não tem para dar. Então, quando você traz o adulto para frente, muda completamente. Quando eu deixo a minha criança ferida, ou que foi rejeitada, ou que foi abandonada, ou que foi traída,
Né? Ou se eu estou ali agindo a 5 feridas, eu ajo em todos os relacionamentos iguais. Então, se eu fui rejeitada pela minha mãe, o que eu vou buscar? Um relacionamento que também vai me rejeitar. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender. Quem vai entender? A minha adulta. Por que a minha mãe me rejeitou? Porque com certeza também foi rejeitada. Como eu paro esse ciclo vicioso de parar de rejeitar? E quem que eu estou rejeitando? Às vezes eu estou rejeitando a mim mesma. Ou eu estou rejeitando o outro. Aí eu tenho que fazer o quê? Peraí, deixa eu olhar para isso agora, eu paro esse ciclo vicioso. Só que se eu não olhar lá no fiozinho, pegar meu fiozinho, como se fosse um labirinto, eu pegar um fiozinho e vou passando por esse labirinto, e estou cuidando da minha vida aqui, eu não solto isso. Só que às vezes esse labirinto está muito lá atrás. Então vai chegar uma hora que eu não vou ter mais informação. O que eu faço? Eu posso olhar para toda a minha ancestralidade, eu posso dizer, tá tudo bem. Aí eu vou para um lugar de assentir. Eu aceito como vocês foram. Eu também, chega uma hora, a gente tem que parar de cutucar o passado. E aí, de ficar lá, senão eu fico muito lá tentando achar resposta, e muitas vezes as respostas estão aqui no nosso presente, na nossa convivência com o outro. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou aceitando o outro. Se eu aceito meu pai e minha mãe como eles são, automaticamente eu me aceito. Se eu me aceito como eu sou, automaticamente eu aceito meus pais. Ou aceito a ancestralidade. Então, nós temos dois caminhos. Ou eu começo comigo, ou eu olho para o externo. Aí vocês escolhem o caminho melhor. Eu, muitas vezes, eu vou para o externo. Deixa eu ver com o que eu estou me relacionando. Deixa eu ver o que está acontecendo agora. É como Jesus falava, me diga com que tu andas, que eu te direi quem és. Então, se eu estou num grupo, o que eu estou falando? O que estão pensando? É como eu também estou. Não tem como. Ali imagine os espelhos tudo facetado e você olhando para vários. Aquela casa do espelho é incrível, né? Você entra e vê todo facetado, é isso que a gente vê no outro. A gente não vê inteiro, a gente só vê facetinha, como se fosse até um quebra-cabeça. Então a gente precisa olhar para isso dessa forma. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai olhando. Podemos fazer um convite para a gente a olhar para o nosso presente com honestidade e olhar para o passado com respeito. Porque tudo começa lá, mas não precisa terminar do mesmo jeito. Então, se tudo começou, não começou na gente, se não começou na gente, por que eu vou fazendo lá? Então, o que a gente vai fazendo? Nós vamos olhando por qualquer conflito que a gente tem aqui, tá? Então, agora eu vou parar aqui e a gente conversa e depois a gente faz esse exercício, tá? Então, se eu não tiro esse chicote da gente, essa autocobrança, eu não saio desse lugar. Aí eu não vou me relacionar com ninguém, mas também não tá certo. Agora, uma outra coisa. A minha mãe me rejeitou. A mãe de vocês, em algum momento, rejeitou vocês, tá? Não tem como, tá? Isso é fato. Ou ficou com medo, ou não quis que nascesse, que estava com medo. Alguma desculpa a gente teria. O que vocês rejeitam de vocês mesmos? Vocês aceitam tudo como vocês são? Aí, isso também é no livro das 5 feridas. Ela fala assim: por que nós não damos o direito da nossa mãe nos rejeitar? Por que nós não damos o direito do pai nos abandonar? Gente, se a gente der o direito para o outro, a gente seria metade dos problemas. O outro esqueceu do meu aniversário. Eu já fui cobrada porque eu esqueci de aniversário. Gente, eu só lembro do meu ainda porque eu gosto de aniversário. Tem gente que não lembra nem do dele. Então, por que eu estou cobrando? Por que eu estou nesse lugar? Então, eu quero fazer uma dinâmica, tá? Pensa numa questão
do presente. Pensa aí numa questão. Gente, uma dificuldade, ou um medo, ou uma situação que você está vivendo. Pensa. Traz essa consciência para aqui e agora, na respiração, no corpo físico. Agora você vai se visualizar como se fosse num carro. E você vai olhar, você vai estar no presente, olhando pelo retrovisor. O retrovisor te leva para o passado. E você vai perguntar para o retrovisor: isso de agora é de agora ou isso vem de antes? Da onde vem? Da onde vem? Às vezes vai vir uma imagem para vocês, ou não. Ou vai vir uma consciência. Você fala, pergunte ainda. Está mais atrás? Ou às vezes vem uma história de ontem. Está mais atrás? E vai observando o corpo de vocês, olhando para o retrovisor. E vai observando o que acontece aí. Dá sono, dá baixa, dá tristeza. E se não foi por mais fundo, vá, peça para ir para tua criança que ela foi inconsciente. E observa teu corpo. E observa que não é uma situação de agora, é uma situação lá do passado. É onde a gente veio lá do pai e da mãe. E se a gente for aprofundar mais, a situação veio da nossa ancestralidade. A nossa mãe viveu isso, as nossas avós viveram isso, todo mundo viveu isso. Lembra, vocês estão aqui no presente. Aí vocês vão olhar e vão dar uma consciência assim para esse passado. Eu estou vivendo aqui no presente com respostas do que tive no passado. Então, se a minha mãe rejeitou, eu estou rejeitando. Se a minha mãe ou meu pai, eu passei muito medo com eles, eu estou repetindo esse ciclo do medo. Ou estou tendo uma origem lá na relação dos pais. Eu estou no relacionamento amoroso, estou repetindo aquilo que eu via do meu pai e da minha mãe. Então, o que eu vou olhando? Eu vou olhando agora e eu vou fazendo uma escolha interna. Se você quiser, coloca lá a tua mão no coração, seu peito. Faz uma escolha de soltar e liberar. Eu vou liberar tudo? Não sei. Então, sair desse ciclo não significa rejeitar pai e mãe. Porque senão, eu estou rejeitando. Se eu rejeito meu pai e minha mãe, eu automaticamente me rejeito. É honrar, é olhar com verdade e fazer diferente. Quem vai fazer diferente? A nossa adulta. Não é mudar tudo, é mudar mais um pouco, é mudar mais um ponto. Dentro da que eu fiz hipnose, ele falava, é um grau de mudança. E você vai dando essa responsabilidade, respirando e trazendo isso para o adulto. Quando eu não mudo nada, eu sigo repetindo. Quando eu mudo um pouco, eu começo a criar algo novo. Então eu começo a perceber e começo a levar essa consciência de ficar esperando que todo o seu pai, sua mãe, todo o passado seu fosse diferente. E aí você vai trazendo a sua adulta para sua frente, começa a se posicionar na vida como adulta, como adulto.
Traz essa adulta. Como, o que me ajuda a trazer para adulta? Falar o dia de hoje, falar o nome inteiro. Sou Cleonice Francisca Pires de Souza, vivo em 2/2/2026, tenho 52 anos. Isso vai me trazendo para adulta. Vai trazendo você para adulta. Pode ser que você sinta que não tem permissão. Eu posso pedir permissão. Eu posso me dar permissão para fazer diferente. Sinta, eu me dou permissão para fazer diferente. É fazer um grau de diferença, fazer mais um pouquinho diferente. E como a gente está 20 anos ou 30 anos na frente dos nossos pais, nós podemos e temos obrigação de fazer diferente. Não tem como repetir. Por que não tem como repetir? Porque eles viveram em outros tempos. Não dá para me repetir algo da minha avó que não cabe. Mas eu tenho que honrar o que ela viveu naquela geração. Quem desconstrói é o adulto, não é a criança. Então, pega um exemplo, por exemplo, de relacionamento amoroso aí. É daquela forma, é obrigada a casar. Hoje a gente pode se separar. Ah, mas minha mãe não podia se separar do meu pai. Será que ela tinha força para a época? Ela não era mal falada? Quem conseguiu separar foi muito difícil. Em relação a dinheiro, né? Ah, é porque eu sou escassa hoje, eu não ganho bem o suficiente, não posso trabalhar. Aí eu tô olhando, inconscientemente, tô olhando para minha mãe que não trabalhou, ou ganhou pouco, né? Ou trabalhou e ganhou pouco. Ah, mas lá ela tinha condições de ganhar o que a gente ganha hoje? Não. Ah, minha mãe não foi viajar. Mas lá atrás, há 30 anos, tinha condições de andar de avião? Não. E aí hoje eu não ando porque eu estou sendo fiel à minha mãe. Mas eu não estou sendo fiel à minha época. Nós precisamos aprender a ser fiel à nossa época. Agora é a nossa vez. Senão vai ficando vazio. Como hoje, muita gente estuda com 50, 60. Mas por que meu pai e minha mãe não estudou? Gente, porque lá eles tinham outra mentalidade, já era a mente mais velha, já era idoso. Então, se eu estou aqui presa nisso, então se eu não questiono, eu não libero. Então vai sentindo, vai voltando essa consciência para vocês, vai trazendo essa consciência, vai voltando para o corpo, vai observando que está mais leve, vai observando que você, como você fica, e vai abrindo os olhos sobre isso. Então, tem frases da constelação familiar que a gente pode usar como mantra, tá? Olha, uma frase que é incrível. Que aí o que acontece? Quando vinha alguma situação, gente, essas frases podem repetir todo dia, eu vou pôr no grupo depois. Que é, eu deixo com você o que é seu e tomo para mim o que é meu. Isso vai fazendo da gente uma responsabilidade para a gente. Eu deixo com o outro o que é do outro e tomo. Gente, a relação, ela é de duas pessoas.
Ou tem uma relação com você mesmo, é o seu euzinho. Então você pode até falar para você, eu tomo responsabilidade, deixo com o meu euzinho com medo, eu deixo o medo lá no lugar dele, e eu vou tomando responsabilidade na vida. A vida é a vida, é viver a vida. Se a gente agora fechar o olho, se a gente dormir, todo mundo dormiu, para começar a história, a gente sai, o espírito sai, tá? Mas a gente não lembra de nada. A vida está andando lá fora. Eu adoro quando eu vou em São Paulo de noite e falo, gente, a vida não para. Paro lá na minha casa, que tem silêncio. A vida não para. Se a gente for no hospital de noite, você vai ver que lá não está ninguém parado. Então a gente precisa entender que a vida está andando. E a vida, ela é assim. Ela é, vai, o sol vai embora, ela vem a lua, daqui a pouco a lua vai, e assim, vamos indo. Então, por que que eu não quero? Por que que eu quero que a minha vida seja assim, ó, um mar de rosa? A gente gosta, tem dia de sol, tem dia que vai chover, vai bagunçar toda a gente. Então, por que que a gente fica brigando com o fato? Então, gente, a gente começar a aceitar o dia da gente, aceitar o sol, aceitar a chuva, gente, já mudaria 50% do nosso problema. A gente pode começar assim. Aceitar que hoje é segunda-feira. Hoje eu peguei gente com trauma de segunda-feira. Veio trabalhar aqui. Falei, gente, vocês têm trauma de segunda-feira? Aí por mim, ó pra você ver como a gente percebe que tem trauma de segunda-feira. Aí a menina falou assim: por mim a semana começa na terça. Mas se a semana começasse na terça, eu ia ter trauma de terça. Mesma coisa. Então, quem está falando? É a criança. E aí, outra coisa também. Quando a gente percebe que é criança do outro, eu não gasto mais energia para mudar o outro. Porque, gente, criança, imagine, ela fica debatendo com você. Então, quando eu olho e vejo a criança do outro, eu falo assim, eu te respeito, mas nessa briga eu não entro. Nessa briga de criança eu não entro. Falei para assim, você está perdendo a oportunidade de ser segunda-feira. Porque eu já tinha feito tanta coisa segunda-feira, já. Eu já acordei 6 horas para atender, da manhã. Eu acho que eu não sei se é porque eu trabalhava no salão, então eu folgava de segunda, então eu nunca tive trauma de segunda-feira, porque eu folgava de segunda. Então, pode ser que é isso que eu não tenho. Mas não adianta. Vai começar outro dia mesmo. Ou, se eu não está feliz com o que era eu, o que eu estava? Muito cansada. O que eu fiz? Se matei 2, 3 anos, trabalhar em 2 serviços, depois mudei de serviço. Então, todo mundo tem a oportunidade de mudar de tudo. Eu lembro quando eu estava construindo aqui, os funcionários ficavam bravos, porque o serviço é pesado. Eu falei para eles assim, por que você não vai estudar então de noite, que vocês ficam lá no TikTok? Gente, tem uma faculdade, onde saiu para almoçar, a faculdade custa R$ 140 hoje. Viu? Eu falava, gente, então eu falei para eles, assim, gente, na minha época, fazer uma faculdade, você tem que mudar de cidade, você tem que fazer isso. Ou você faz na EAD, ou você vai lá um dia por semana. Eu falei, nossa, não tem eu dar para estudar hoje? Gente, R$ 144 uma faculdade. É dinheiro, sabe do quê? De um almoço, a gente foi almoçar no lugar. 2 pessoas não vão almoçar, dependendo de você vai para cima. Eu, ontem, almoçar só para sorvete, eu quase R$ 100. Eu, sozinha. Ah, se pôr a gasolina, tudo foi mais de 100. No almoço. E você paga uma faculdade o mês inteiro por R$ 149. 129. É de assistência social. Então, eu não posso ficar lá atrás. Eu olhei para isso e falei assim, gente, olha, dá para estudar hoje, qualquer pessoa. Se eu fico lá atrás, porque eu não estudei, porque eu não sei o que tem, porque eu não sei o que tem, porque eu não sei o que tem, porque... lá atrás não dava, não era dessa forma. Não tinha como tem hoje. Aí eu fico lá presa lá atrás. Então o convite é o quê? A vir para frente. A vir no nosso tempo. A viver o nosso tempo. A honrar que eles foram daquela forma. Mas eu preciso honrar o meu tempo. Então eu preciso fazer vídeo. Ah, por que eu não consigo? Ah, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ou eu não consigo estudar, ou eu não consigo estudar. Eu estou estudando agora, não é fácil estudar. Eu tenho que ver a aula 2, 3 vezes ainda, tem aula.
Mas não é por isso que eu não vou fazer. Gente, é ótimo. Se eu fosse estudar, eu acho, se eu fosse estudar hoje na escola, estava perdida. É que é bom que é AD que eu volto, revejo a aula, revejo de novo. Eu fiz uma aula com a menina essa semana por encontro, ela falou assim, tem que rever essa aula 3 vezes. É isso. Mas a gente tem oportunidade, porque eu não lembro nem o que eu falei, né? Se eu ver a aula aqui, se eu ver o que a gente está fazendo hoje, a gente não lembra. Então, o que que é outra frase a gente pode usar? Assumo minha responsabilidade e sigo como adulta. Eu paro de esperar dos outros aquilo que agora eu posso me dar. Eu cuido da minha criança e sigo em paz. Hoje eu escolho a realidade como ela é. Curar não é apagar o passado, é parar de viver a partir dele. Eu não vou apagar nada. Não tem como apagar fato, a gente não briga. A gente olha e aceita. Aí, se dentro de mim eu não aceito, você vai lá, busca um lugar, então fecha os olhos aí, busca um lugar generoso dentro de você. Ele não aceita seu pai, não aceita sua mãe, fala. Hoje eu escolho aceitar. Eu gosto muito da frase de Luiz Rey que fala: eu hoje estou disposta a mudar, então hoje eu estou disposta a aceitar. Ah, mas lá atrás, na minha adolescência, a minha rebeldia, eu xinguei minha mãe, xinguei meu pai, tá tudo bem. Só aceita, hoje eu não preciso fazer mais isso. Ele deu o meu melhor. Aí é uma situação mais difícil. Aí vocês constelam, faz terapia. Mas quando as situaçõezinhas que a gente vai resolvendo, já, nossa, já dá um alívio. Foi pesado para minha criança. Foi difícil. Foi difícil para minha criança. Foi pesado. Teve uma infância difícil. Você viveu aquele tempo. Hoje eu posso ser mais leve. Eu honro. Eu me permito. Respirando, voltando.